Agora eu trago boas notícias. Notícias legais. Quanto tempo fazia que a gente não via boas notícias? Eu achei essa aqui interessante, tá? E eu só queria citar... provavelmente quem é mais da área, vocês vão perceber qual é a área, que é ciência, né? Eu não sou um cientista, sou só um influenciador. Eu sou formado em ciência da computação, que é um nome muito estranho, porque a gente meio que não faz ciência lá no curso, né? Mas essa discussão é para outro dia. Tem um vídeo aqui sobre a minha faculdade. Mas então, olha só que legal essa notícia. E eu vou coringar um pouco com uma coisa dessa notícia aqui. Startup britânica Briefly Bio arrecada 1,2 milhão de dólares para criar GitHub, entre aspas, de experimentos científicos. O objetivo é permitir que os resultados sejam replicados de forma consistente. A plataforma utiliza modelos de linguagem para transformar a documentação de laboratório complexa em um formato mais organizado, facilitando o uso por outros cientistas, podendo também ser utilizado por profissionais que trabalham com automação, permitindo descrever fluxos de trabalho antes de programar bots. As informações são do VentureBeat. O que eu gosto disso? Eu já falei assim por cima aqui que uma das coisas mais decepcionantes assim da ciência hoje em dia é a crise da reprodutibilidade científica. Se vocês não ouviram falar, deve ter algum youtuber de ciência aí, talvez o Pirula, alguma coisa assim, que deve ter feito um vídeo melhor sobre isso. Mas em resumo, a crise da reprodutibilidade científica é que a gente tem papers, né, artigos científicos que analisam dados, fazem experimentos e tal, trazem os resultados. E a moral toda do paper não é só trazer o resultado, não é o que a gente vê na notícia que é tipo assim, cientistas dizem que tem 5% de chance de quem come muito ovo ter problema de fungo no pé. Não é bem isso que a ciência está fazendo. Na realidade, a ciência faz, né, perguntas, lança hipóteses, faz experimentos e daí consegue ir construindo, né, o conhecimento para que a gente coloque, né, no modelo do nosso entendimento e a gente possa aos poucos ir construindo o conhecimento aí. E isso tudo tem que ser feito de uma maneira que tu mostra, na realidade é a parte mais importante, porque eu posso escrever qualquer porra, as pessoas podem ler, pode fazer sentido, mas a questão da reprodutibilidade, ela é vital. Os papers, eles têm que poder ser, né, os artigos científicos, eles têm que poder ser lidos, ser interpretados, mas tu também tem que fazer o experimento que tem ali, chegar às mesmas conclusões, né, de preferência. Ou chegar nos mesmos dados, porque daí depois tem análise, né, tem ali qual é o que tu estava investigando. Só que se descobriu, né, nos últimos anos, acho que, sei lá, nos últimos 10 anos, quem é da ciência aí vai saber melhor, que muitos papers não são reprodutíveis. O pessoal tentava fazer os experimentos e não conseguia chegar nos mesmos resultados, de jeito nenhum. Nos mesmos, né, dados ali que eram tirados daquelas hipóteses, daqueles experimentos. E isso é uma coisa que coloca em xeque grande parte da ciência que é produzida hoje. Porque aí, às vezes, digamos, 2 pequenos estudos lá que tinham a ver com uma partezinha de um estudo maior que citava esses estudos, pode estar enviesando todos os resultados, pode estar invalidando muitas outras coisas, pode estar invalidando hipóteses, pode estar invalidando conclusões. Então, isso acaba sendo muito difícil. E eu, como sendo, né, como eu sou desenvolvedor de software, né, engenheiro de software que seja, e muito ligado ao movimento do software livre, a gente gosta da ideia, já que eles citaram o GitHub ali, da gente ter um método de documentar o que a gente faz, da gente ter uma maneira de compartilhar o que a gente faz. E o que é legal do código é que o código, ele tem a maior prova de todas de que o que tu fez funciona, é que ele pode ser rodado. É muito maneiro isso de ser programador ou, né, de trabalhar construindo uma coisa. Tu faz o código, a pessoa vai botar no computador e vai fazer a mesma coisa, né, preferencialmente, do que fazia no teu computador. Vai funcionar no computador da pessoa, que não é exatamente a mesma coisa que o experimento científico. Então, isso aqui é muito interessante, me interessa muito esse assunto, é uma coisa que, assim, eu adoraria ver isso aqui indo pra frente, eu adoraria que achassem maneiras disso acontecer, de que tu faça isso pra ciência, entendeu? Que tu consiga ter uma maneira de expressar os protocolos dos experimentos, que tu consiga ter uma maneira de expressar o artigo científico, que ela vai ser barata de ser reproduzida, que ela vai ser fácil, que ela vai ser compreensível, que ela seja um negócio que transcende um pouco a barreira da língua, porque o pessoal reclama muito que, por exemplo, tudo tem que ser escrito em inglês para poder ser aproveitado, e daí tem muito conhecimento, por exemplo, que é feito por cientistas chineses que não é publicado em inglês, ou é publicado no inglês que acaba sendo um pouco difícil, um pouco sofrível e tal, porque, tipo, também tu não deveria ser obrigado a ter que falar inglês para fazer ciência, mas meio que hoje tu é, entendeu? Então, isso aqui é muito interessante. Partes que me tiltam nisso aqui, tá? A plataforma utiliza modelos de linguagem.
Sempre tem que ter IA hoje, porque eles precisam ganhar dinheiro. Outra coisa que me tilta, startup, tá ligado? 1,2 milhões só. As empresas de IA dão um peido pra qualquer coisa, aquela Devin AI lá, que era mentira a princípio, né? 20 milhões. Mostra um demo, nada a ver, 20 milhões. Aí, qual é o objetivo de vocês? É permitir que a ciência avance fazendo os métodos de documentação de artigos científicos serem reprodutíveis. 1,2 milhão, eu acho que tá bom. Eu acho que isso aí tá bom pra isso. Isso aqui devia, né, se me deixasse solto aqui, era investimento governamental e plau, e software livre, obrigatório para ser usado em todas as pesquisas, e negócio bem documentável, e quebra de patente, e todos os papers agora são de graça no Brasil. A Elsevier vai parar de atender o Brasil. Beleza, o Brasil vai roubar os papers de vocês tudo igual pela Alessandra Ubakian, e nós não vamos mais publicar na Elsevier. Foda-se, comigo ia ser assim, tá ligado? Mas legal, uma notícia boa, legal, tá ligado? O mano Devin AI, exato. Quem tem no canal aqui sobre o Devin AI? Eu sempre falo que, mesmo que seja mentira, eu acho que é possível aquilo que eles prometeram, só que o pessoal da IA é só hype, assim. Mesmo quando a tecnologia é possível, vale mais a pena tu fingir que tu tem um produto para ganhar um investimento, porque o pessoal tá investindo em qualquer coisa. Inclusive, eventualmente, talvez essa bolha esteja para estourar aí, porque o pessoal tá começando a notar que se investe muito em IA e o retorno é meio... sabe? Não é a mesma coisa que a bolha dos NFTs e a bolha das criptomoedas, que eu acho que era uma bolha bem mais inútil, né? É uma bolha, porque ainda tem criptomoeda, NFT nem se fala mais. A bolha da IA faz muita coisa útil, é útil para algumas coisas, mas é uma bolha. Nós já falamos aqui no canal sobre isso e só reiterando que provavelmente vai estourar. Então é muito chato que tem que ter modelo de linguagem, tem que ter tudo aqui quando a gente tá falando de um negócio tão sério. Já comentaram aquela manchete que os investidores estavam ficando putos com o baixo retorno de IA? Não, Pedro, eu até pensei em trazer hoje. Eu vi um vídeo muito legal de um investidor lá de fora falando sobre isso, mas o resumo é esse. Os investidores estão putos porque não estão vendo muito retorno de IA, e como a gente já falou várias vezes sobre IA, sobre se funciona mesmo, até tem um vídeo aqui sobre a bolha que eu falo sobre os gráficos de hype, de bolhas e tal, eu não pensei em trazer, mas é isso. A bolha da IA pode ser que esteja estourando. Tanto que mês passado parece que os investimentos em empresas de IA na bolsa e tal caíram um pouco. Então vamos ver, talvez semana que vem esteja crashando o mercado e daí nós falamos. Beleza, outra notícia boa. Agradeço por vocês terem mandado essa notícia pra mim aqui. Que assim, a Suíça exigirá que todo software utilizado pelo governo seja de código aberto. A lei MBEG determina que todos os órgãos públicos divulguem o código-fonte do software desenvolvido por ou para eles, a menos que direitos de terceiro ou preocupações de segurança impeçam, com o objetivo de aumentar a transparência e segurança das operações governamentais, reduzir a dependência de fornecedores e diminuir os custos de TI. Então assim, pessoal, eu até li o artigo e tem um pouco mais, mas se for só isso, meio que o Brasil já fez isso durante o governo Lula 1, e foi meio que inútil, assim. Eu adoraria realmente ter open source, código de várias ferramentas do governo e tal. Mas isso aqui não é nada demais. Nós vamos ler o artigo e dizer que tem um pouquinho mais. Suíça exige que agências governamentais usem software de código aberto. A nova lei exige que use software de código aberto e a publicação de novos códigos governamentais sob licença de código aberto. É um pouco diferente, tá? Então, o uso de código aberto eu acho que já é interessante. Também foi parecido com o que o governo Lula tentou fazer aqui no governo Lula 1. Olha só. A Suíça promulgou recentemente uma lei que exige que seu governo utilize software de código aberto e divulgue o código-fonte de qualquer software desenvolvido por ou para o setor público. De acordo com a ZDNet, essa abordagem de órgão público, código público, torna as operações governamentais mais transparentes ao mesmo tempo que aumenta a segurança e a eficiência. Tal medida provavelmente fracassaria nos Estados Unidos, mas está a tornar-se cada vez mais comum em toda a Europa. O site só largou, sabe, um viralatismo de Estados Unidos, isso, assim. Não, o que fizeram nos Estados Unidos não aconteceria na Suíça, porque lá o povo é muito educado, né? Lá o povo usa software livre. Mas talvez ele esteja falando que ia virar uma guerra cultural, os republicanos iam dizer que o software livre é o comunismo invadindo o governo, o software livre é o woke. Ia ser muito louco, assim, ver os canais de tecnologia do pessoal de extrema-direita realmente se alinhando e tal.
software livre é woke, software livre na sua escola é o banheiro sem gênero, é as pessoas trans corrompendo seu filho e a sua família, daqui a pouco vão ter que instalar Linux no seu celular, vão ter que instalar FreeBSD na sua casa. E eu sei, pessoal, o meme é que Android é Linux, né? Vão proibir vocês de usarem Apple, que é uma empresa que é totalmente americana, como torta de maçã. Mas é bizarro, assim. Mas eu achei essa frase só, né? Desculpem 1 minuto de interrupção aqui, eu achei engraçada essa frase, esse viralatismo americano. De acordo com a nova lei federal sobre o uso de meios eletrônicos para cumprimento de tarefas governamentais, a MBEG, da Suíça, as agências governamentais devem usar software de código aberto em todo o setor público. Não é um movimento inteiramente novo para a Suíça. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal Suíço publicou o seu pedido judicial Open Justitia, utilizando uma licença open source, né? Foi impopular entre as empresas de software jurídico Weblaw e mais de uma década de batalhas políticas jurídicas se seguiram. Eu não sabia dessa história, mas isso seria equivalente aos Estados Unidos. Isso é uma coisa engraçada dos Estados Unidos. Lançar um programa software livre para fazer o imposto de renda. Vocês estão ligados que nos Estados Unidos as pessoas pagam por programas de empresas para fazer o imposto de renda. Então é tipo assim, tu tem que entregar um treco pro governo, só que o governo não te dá nem o software. Primeiro que assim, quando eu for presidente do Brasil, né, não presidente, né, o presidente vai ser algum comunista aí depois da nossa revolução. Quando eu for ministro da tecnologia, a primeira coisa que eu vou fazer é assim, o imposto de renda, que a gente já desconta na fonte, a gente já tem todo o cálculo, a gente já sabe tudo sobre ti, tanto que quando tu declara, a gente diz, não, tu declarou errado, tá? Corrige aí e paga o imposto certo. Isso tudo não vai precisar ter, vai ser descontado na hora, tá ligado? A gente só vai te mandar a notinha, se tu quiser reclamar depois, tu reclama. Vai ser isso que eu vou fazer. Mas nos Estados Unidos seria isso também, ó. A gente vai dar um programa open source para vocês declararem o imposto de renda. Isso é porque eles têm isso, e pelo que eu entendi, é isso. Eles lançaram um programa open source para fazer algum negócio de justiça lá, e daí uma empresa privada processou eles. Pô, vocês estão acabando com os nossos negócios, gurizada. Capitalismo é isso. Você pega uma coisa que não era uma necessidade, você cria para que as pessoas tenham que pagar por essa necessidade, e daí depois vocês, ao invés de proverem essa necessidade para as pessoas, já que é uma coisa que todo mundo deveria ter acesso, né, acesso à lei, acesso à representação do governo, vocês deixam uma empresa privada vender esse produto para as pessoas. Isso é capitalismo, isso é democracia, isso é liberdade, tá ligado? E daí eles reclamaram. A nova lei permite que a Suíça libere seu software sob licenças open source. Não apenas isso, exige que o código-fonte seja divulgado dessa forma, a menos que os direitos de terceiros ou razões relacionadas à segurança excluam ou restringam isso. E isso aqui é foda, porque tem algumas coisas na lei brasileira que dizem, isso aqui tem que ser aberto, essa informação tem que ser aberta. Mas daí sempre tem a exceção para, quando é um caso de sigilo, caso não sei o que. Então, se tem essa exceção, pode ser que eles usem para que não funcione. Além de exigir que o código seja open source, a MBEG também exige que as agências governamentais suíças divulguem ao público dados governamentais não pessoais não sensíveis à segurança. Uma lei da informação, acho, parecida com o que tem no Brasil aqui também, e tem vários dados abertos aqui do governo. Não sei se o suficiente, não sei se são bons dados, porque eu não sou cientista de dados, mas se tiver algum cientista de dados aí, poderia falar sobre os dados abertos do governo do Brasil. Chamando isso de dados governamentais abertos. Este aspecto da nova lei contribui para uma abordagem dupla aberta por padrão, que deverá permitir uma reutilização mais fácil de software e dados, ao mesmo tempo que torna o governo mais transparente. Acho que eles chamam de governance aqui, né? Que é governança mais transparente. Outras nações em toda a Europa tomaram medidas semelhantes. A versão francesa do FBI dos Estados Unidos, conhecida como Gendarmerie Nacional, usa Linux na maioria dos PCs. Schleswig-Holstein, um dos 16 estados da Alemanha, migrou recentemente 30 mil computadores de produtos Microsoft para Linux e LibreOffice. A União Europeia também trabalhou durante anos para ajudar o software livre a tornar-se mais seguro através do projeto Free and Open Source Software Auditing. FOSSA! Ao mesmo tempo, pode haver alguns motivos de preocupação sobre o futuro do software livre na Europa. A preocupação de que a Comissão Europeia possa cortar o financiamento de uma fonte essencial de financiamento para projetos de software livre. Isso é uma coisa que é interessante. A União Europeia financia muitos projetos de software livre. Mas então, assim, a notícia, talvez tenha sido a tradução. A notícia parece melhor do que ela é. Isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que a headline do The Champs que a gente leu estaria errada, mas eu não sei se está errada não, porque olha só. Aqui está escrito que exige que agências governamentais usem software de código aberto. Isso aqui eu acho que seria muito melhor. Imagina se tivesse uma lei, tá? E foi o que tentaram fazer no Brasil. Vem os cabelo de boneca reclamar disso,
Mas estava certo. Todos os softwares que são usados em serviços do governo vão ter que transicionar, aí a ideologia trans, vão ter que transicionar para ser software livre. Ai, mas como é que eu vou explicar para o meu usuário que tem uma tabela gigante de Microsoft Excel que agora ele vai ter que usar o LibreOffice? Vai ter que usar. Não quero saber. Faça a transição. Faça a transição agora mesmo. Ah, mas os usuários não sabem achar um negócio no Linux. A gente vai fazer a distribuição ali. E tem que ser tudo contratando empresa aqui do Brasil. E tem que ser empregando profissional do Brasil. Ah, mas isso é idiota, isso é protecionismo, isso é não sei o que. Tem que ser. Não quero saber. Se a gente tivesse feito isso quando a gente começou e ido até o final, hoje a gente ia ser uma potência de software livre que inclusive ia estar vendendo software livre para a Suíça lá fazer isso no governo deles, ia estar vendendo para a China, ia estar vendendo para a União Europeia que está querendo colocar isso lá. A gente tinha o potencial de fazer isso porque a gente tem os melhores profissionais de TI, a gente tem os melhores hackers, né, que nem eu disse, a gente tem a pessoa que nunca recebe não como resposta. O Facebook diz, ninguém nunca exploraria essa falha. Aí o brasileiro vai lá, eu já explorei 5 vezes enquanto você estava falando isso, tá ligado? Então a gente deveria ter feito isso, ainda podemos começar a fazer isso, mas 20 anos atrasado. E, enfim, essa notícia não foi tão boa quanto eu queria, mas legal, pô, boa Suíça, boa Suíça. Gostei, transeunte, é eletrificação. No Brasil vai ser assim, a plataforma comunista é escala 4x3, pau no cu do patrão, né? Mas não é qualquer patrão, é o cara da van, tá? É o cara da van, a gente vai expropriar ele. Escala 4x3. Todo mundo que tava no chat, essa é boa. Sabe aquele chat que o Magrão do Madeiro e o Magrão da Riachuelo falaram que a pandemia ia durar só uma semana, então eles não tinham que... Todo mundo que tava naquele chat especificamente vai ser expropriado. Provavelmente o Luciano Huck tava lá, o Marcos Mion tava lá, então já tem essa vantagem. Essas pessoas vão ser expropriadas. Eletrificação de verdade, né? Botar eletricidade em todos os lugares do Brasil, transformar todo o nosso software em software livre e escala 4x3. Essa é a nossa plataforma. E pro pessoal que tá perguntando, sim, software livre não quer dizer de graça. Claro que ele vai estar disponível para ser usado gratuitamente. É tão fácil explicar isso hoje porque quando foi a última vez que vocês pagaram por um software? Vocês não pagam por software. Vocês compram o computador, vocês compram o celular e já vem com tudo. Vocês instalam tudo de graça. Às vezes vocês vão comprar no iPhone, lá quem tem iPhone compra software. Mas geralmente tu recebe o software e daí tu vai precisar de quê? Suporte, treinamento, tu vai precisar de algum serviço que aquela empresa está fazendo, né? Então, só de ter tudo software livre no Brasil não ia acabar com o emprego da TI, não ia, na realidade, ia aumentar muito, ia criar emprego no setor estratégico, que a gente, por incrível que pareça, está muito pronto. Porque as pessoas falam que o brasileiro tem pouca produtividade, que a indústria brasileira não sei o quê. No setor de serviços e informática, a gente exporta os melhores profissionais do mundo. Eu posso dizer isso. Nós somos os melhores profissionais de TI do mundo. Não gostou? Vai procurar outra live, seu gringo fedido. Formato inédito de arquivo permitirá enviar sensações táteis pela internet da mesma forma que arquivos de vídeo. Eu trouxe isso aqui porque, chat, eu sei que vocês olharam isso e ficaram pensando, que é isso, que é interessante. Também chamou a minha atenção, mas também porque na minha universidade tinha um projeto de pesquisa que era de telemedicina. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Acho que na pandemia se falou muito sobre telemedicina como se fosse consultas à distância, né? Que eu acho que isso aconteceu muito, mas existem projetos de telemedicina que são, por exemplo, robozinhos que fazem cirurgia à distância. Eu não sei se isso já está sendo usado, mas era muito pesquisado. Consulta à distância, diagnóstico à distância, todo esse tipo de coisa. E daí, para isso, se usava muito essa tecnologia. Eu lembro que tinha lá no laboratório de telemedicina esses sensores ápticos que mandam sensações, por exemplo, de força e movimento e tal pelo computador, né? Mas daí como tu traduzes para dados digitais, tu pode mandar pela internet. E então vou ler isso aqui e dizer, atualmente são utilizados 4.000 pacotes de dados por segundo para transferir feedbacks de toque, como em operações de braços robóticos, por exemplo. A nova solução denominada Haptic Codex for the Tactile Internet, HCTI, consegue reduzir essa taxa por apenas 100 pacotes, podendo transformar áreas como telemedicina, realidade virtual e controle remoto de dispositivos. E daí o que eu ia dizer, às vezes vocês veem esse tipo de coisa aqui, como sendo essas luvas de coisa áptica e tal para realidade virtual, mas o que tinha no laboratório da universidade, eu lembro, era esse aqui. Era um negócio que tu podia... Era tipo uma caneta que tu podia
mexer ela, ele gravava os movimentos e ele, tipo, resistia quando tu fazia força, ele tinha uma resistência ali, então tu podia fazer pouca força, ele sabia que era um movimento fraco e ele podia fazer bastante força. E, chat, nada de ficar saidinho isso aqui era para aplicações médicas apenas. Mas então, outra coisa que dá para falar sobre isso, exatamente a cadeira de interação humano-computador famosa, que eu já disse aqui, que eu não gostei muito quando eu fiz na faculdade, mas é porque eu acho que essa cadeira, ao invés de estar no final do curso, quando a gente já tá todo fudido, tendo que fazer prova, tendo que fazer trabalho de conclusão, ela tinha que ser no início do curso, pra gente falar das coisas legais, que é tipo assim, e se o mouse fizesse não sei o quê, e se a guitarrinha fizesse o controle, se a gente tivesse essas interfaces malucas de realidade virtual, ia ser muito maneiro no primeiro semestre, quando ainda não tá, assim, blackpilado com a vida de universidade e tal. Foi lá pelos últimos, eu achei muito ruim, fica aí a minha crítica à minha universidade. Mas o que eu ia dizer, isso aqui tem muito a ver, e eu já vou, a parte não tão legal, tem um vídeo aqui no canal que é empregos manuais também serão substituídos pela IA, alguma coisa assim. Isso aqui pra mim tem muito a ver com isso. Tu fazer um formato mais otimizado para mandar vetores, para mandar força, para mandar deslocamentos e tal, de forma digital sendo mais otimizado, pra mim tem muito a ver com essas tecnologias de automação e esses modelos e redes neurais que aprendem o movimento humano fazendo certas tarefas e vão poder reproduzir isso em robozinhos, em máquinas, em automações e tal. E a gente viu o vídeo demonstrando isso, tem um vídeo no canal aqui, que nem eu disse. Enfim, essa é a notícia não tão boa, porque ironicamente os modelos de linguagem, os modelos de geração de imagem, né, os modelos de IA generativa, eles parecem que chegaram antes numa coisa que a gente não imaginou nem que seria possível, talvez, que era a automatização da criatividade humana. Embora seja discutível chamar isso de arte, embora seja discutível que isso tenha qualidade, essa automação chegou antes da automação das tarefas e tal, mas esse tipo de coisa, felizmente ou infelizmente, é um avanço nesse tipo de coisa. Mas vamos pensar, pessoal, quando a gente superar o capitalismo vai ser bom, porque daí a gente vai ter o robozinho que vai fazer todas as nossas tarefas em casa e a gente vai ter tempo para ficar compondo música, né? O contrário do que acontece hoje, em que compõe as músicas, escreve os textos, a gente tem que trabalhar ainda a escala 6x1. Jesus Camarão, aleatoriamente no chat. Mas então era isso.